Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, deixar uma aulinha gravada para vocês aí. O tema de hoje é um pouquinho sobre América Andina. Não é muito complicado não, algumas coisinhas para a gente estar discutindo, para a gente estar reconhecendo, mas é uma aula bem de boa, bem tranquila, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Primeiro de tudo, como que essa América do Sul ela está dividida regionalmente, tá? Existem algumas particularidades, algumas questões que a gente precisa trocar uma ideia. Por exemplo, esses três primeiros países aqui, regionalmente a gente chama ele de Guianas, tá? Para quem não se lembra, é a Guiana Francesa, a antiga Guiana Holandesa, hoje chamada de Suriname, e a antiga Guiana Inglesa, hoje chamada de República da Guiana, tá? Depois nós temos aqui, início, a chamada América Andina, aquela que é atravessada pela Cordilheira dos Andes. Lembrando que a Argentina também tem uma parte atravessada pela Cordilheira dos Andes, mas não é tratada como país andino, e sim como América Latina, tá? Então temos aqui a Venezuela, temos a Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile, né? Que tem essa posição extremamente arrastada no sentido norte-sul, me faltou palavras agora, e que vai dificultar bastante o desenvolvimento, tá? Principalmente em relação à locomoção do território. E por fim, a América Latina, que envolve aí Argentina, Uruguai e Paraguai, e Brasil, que é estudado separadamente, tá? Então, essa regionalização da América do Sul não tem novidade para vocês aí. E aí está a América do Sul, né? Então, o que é muito importante a gente guardar, que é muito importante da gente estudar? Por exemplo, Venezuela, a gente vai comentar um pouquinho, tá? Não vamos comentar todo o processo histórico, mas é interessante que a gente saiba. E a Colômbia, a gente também vai trocar um pouquinho de ideia por conta dos grupos guerrilheiros presentes no país. Agora, por exemplo, o Equador, ele é um país que fazia parte da OPEP, é um país que saiu agora em janeiro de 2020 da OPEP, tá certo? O Peru é um país que depende da indústria pesqueira, também tem alguns grupos guerrilheiros lá, como o Sendeiro Luminoso, por exemplo, mas é algo que a gente não vai abordar. A Bolívia é um país que a gente vai ter que conversar sobre. Por quê? Primeiro, porque ele é um candidato ao Mercosul. Segundo, que existe o gasoduto Brasil-Bolívia, que mantém aí relações bastante estreitas entre Brasil e Bolívia. Tá certo? Bom, então nós temos aí, né? Nós já discutimos um pouco sobre o quadro físico do continente americano, tá? Só para justificar a regionalização, a presença do dobramento moderno. Olha que linda essa região da Bolívia, né? É o chamado altiplano boliviano. Né? A Bolívia tem trechos dela ali que vai estar acima de 4.000 metros de altitude. Inclusive, o próprio lago Titicaca, ele é o lago de maior altitude do planeta. Tá? Ele fica bem na divisa da Bolívia com o Peru, um lugar lindíssimo, assim, que vale muito a pena ser visitado. Tá? Aliás, do ponto de vista cultural, esses países têm muito para agregar com a gente. E depois você se lembra que nós temos os maciços antigos, como por exemplo o Planalto das Guianas, o Planalto brasileiro, né? E nas regiões centrais a gente encontra aqui a presença da planície amazônica, da planície platina, tá? Ou seja, algo que delimita um perfil topográfico do continente americano nesse sentido, tá? Ou seja, dobramentos modernos no oeste, né? Planícies no centro e dobramentos antigos no leste, tá? Algo que nós já discutimos lá no início do módulo sobre continente americano, tá bom? Bom, depois a gente vem para a questão do clima, né? Então, algo que eu gosto sempre de chamar a atenção é a corrente de Humboldt, também chamada de corrente do Peru, né? Ela é uma corrente que tem um papel muito importante nessa região da América do Sul, na costa oeste da América do Sul, por conta do pescado que ela leva em direção a esses países, tá? Lembra que essa região é uma região que sofre muito com o fenômeno El Niño, né? O El Niño que permite com que essas águas fiquem mais quentes. Na verdade, não é o El Niño que permite essas águas mais quentes. Na verdade, é a diminuição dos ventos alísios, né? Os ventos alísios eles perdem suas forças e daí o hábito comum que seria empurrar as águas quentes em direção à Ásia não acontece.
E o fenômeno da ressurgência, que seriam as águas profundas, que deveriam vir em direção à costa oeste da América do Sul, também não acontece. Então, consecutivamente, não dá bom, tá? Bom, nós temos aqui a corrente sul-equatorial, que é uma corrente que vem lá do Golfo da Guiné, na África, que quando chega no Brasil, ela se divide em duas, que é a corrente do Brasil e a corrente das Guianas. E temos também a corrente das Falklands, que é uma corrente fria. Bom, feito isso, devemos saber o quê? Presença da linha do Equador e do Trópico de Capricórnio, né? No caso, o Trópico de Capricórnio, ele costuma atravessar bastante áreas desérticas no mundo, tanto o Trópico de Capricórnio quanto o Trópico de Câncer. Ambos os trópicos, eles atravessam áreas desérticas do mundo. Tem um porquê disso, tá? A climatologia explica, que é a questão dos ventos contralísios e tudo mais, tá? Mas como é aula de clima, só vou comentar com vocês. Agora, por exemplo, essa região aqui de São Paulo, ela é uma região perfeita para ser um deserto. O Enem do ano passado trouxe essa abordagem. Por que então São Paulo não é um deserto? Porque ele recebe as chuvas vindo da Amazônia, né? Ou seja, dos rios voadores, que tentam vir em direção aos Andes, não conseguem atravessar e vão se precipitar aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Bom, então tem um clima equatorial, que é um clima bastante quente, bastante úmido. Tem os climas tropicais, inclusive o tropical semiárido, e tem um clima de transição, que é o clima subtropical. Tá certo? Bom, correspondente a isso, nós temos as vegetações. Esse é o mapa, obviamente, de uma vegetação original, tá? A gente destaca aí para a floresta amazônica, para o cerrado, né? Que internacionalmente é conhecido como savana. A Caatinga, que também é uma savana, no caso uma savana estépica. A região da floresta tropical, conhecida como Mata Atlântica, obviamente intensamente desmatada, tá? E outras aí, vegetações como, por exemplo, os campos, né? Que seriam as pradarias, e as regiões de florestas homogêneas, que são as florestas de araucária. Beleza? Bom, e sobre esses 3 países aí, né? O que você tem nas Guianas, cara? Bom, a Guiana Francesa, ela é um departamento ultramarino da França. Ou seja, significa que ela pertence à França, tá? E depois tem umas coisinhas que a gente vai comentar mais para frente sobre isso. O Suriname e a República da Guiana. Então, o que você vê? São países muito pobres. São países que muitas vezes têm o PIB na casa dos milhões, tá? Só para você ter uma ideia, pegar um país pobre no mundo, Etiópia. O PIB da Etiópia tem PIB na casa dos 80 bilhões, tá? Esses PIBs têm casas, né, tem PIBs na casa dos milhões. Então são muito pobrinhos, tá? É claro que não são tão pobres que nem a Etiópia, tá? Mas a população da Etiópia também é maior. Mas é que a economia deles são muito fraquinhas. Ó, são produtores de cana-de-açúcar, de cacau, de bauxita, de ouro. Obviamente são intensamente explorados. Beleza? Bom, chegamos aí à primeira questão para a gente começar a analisar. O que acontece com essa Venezuela? Né? Olha, o primeiro detalhe para vocês é que a Venezuela ela é um membro da OPEP, ou seja, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Na verdade, a Venezuela ela é um membro fundador da OPEP. Né? Lembra que a OPEP ela foi criada com a finalidade de criar frente contra as 7 irmãs, que eram 7 empresas no mundo que controlavam o monopólio do petróleo. Tá? E recentemente, há uns 5 anos atrás, foi constatado que a Venezuela ela possui a maior reserva de petróleo do mundo. Não significa que é a maior produtora, tá? Significa que ela é a detentora da maior reserva de petróleo do mundo. Esse petróleo vai ser explorado por uma estatal chamada PDVSA, tá? Inclusive, é bem complicada a situação com a PDVSA. Em 1998, nós tivemos aí o Chávez, né, o Hugo Chávez, que vai dar início ao chamado chavismo, né, sendo eleito como presidente. Tá? O Chávez vai ficar muitos anos no poder. Falar assim, olha, o Chávez era um ditador? Não, o Chávez não era um ditador. O Chávez, na verdade, ele fez mudanças na Constituição que acabaram associando a ele, como presidente, maiores poderes. Então, na verdade, não é um lance muito democrático, tá? Só para a gente pensar. Por quê? Porque o Maduro vai fazer a mesma coisa. Só que o Maduro, que é o cara que vai substituir, né, o Nicolás Maduro, que substituiu o Hugo Chávez,
Ele é um cara que, assim, ele vai mais no direto mesmo, sabe? Ele bate mesmo de frente aí. Então, e a gente nunca sabe, na verdade, o que acontece com essa Venezuela. Existem vários pontos de vista. Por exemplo, os Estados Unidos, ele se importa muito com a Venezuela. Todo mundo já percebeu isso, né? E os Estados Unidos, quando ele se importa com a Venezuela, a gente não entende muito bem por quê. Ele fala assim, olha, a Venezuela não é um país democrático. A Venezuela é um país que tem que sofrer uma intervenção para poder ter democracia. Mas a gente fala assim, peraí, mas por que ele se importa com a Venezuela, que é uma ditadura, né? E ele não se importa com a Arábia Saudita, que também é uma ditadura. Só que a Arábia Saudita, ela é a maior exportadora de petróleo. Todo o petróleo dela vai em direção aos Estados Unidos e ela é uma compradora de armas dos Estados Unidos. Então existe uma relação muito forte. Então não dá para a gente acusar um país de ditador, não negociar com ele, né? E acusar o outro e negociar com ele. É isso mais ou menos essa relação da Venezuela. Então fica uma coisa muito estranha, a gente nunca sabe o que acontece na verdade. O Maduro, hoje em dia, ele fala assim que ele quer lutar contra o imperialismo norte-americano, o que faz sentido, tá? O que faz sentido. Por quê? Porque os Estados Unidos impõem muitas sanções à Venezuela, né? Inclusive, durante muitos anos, até pouco tempo atrás, até 2, 3 anos atrás, o petróleo venezuelano ia em direção aos Estados Unidos. Anderson, como assim? Estados Unidos, ele não gosta da Venezuela, mas compra o petróleo da Venezuela? Sim, amigos, negócio à parte, tá? É mais ou menos nesse sentido que vai funcionar essa relação. Uma relação muito complicada, tá? É importante a gente saber que a Venezuela vive uma crise econômica, uma crise política, uma crise humanitária, tá? E isso se deve a vários fatores, não é apenas ao Maduro, tá? Se deve também à queda do preço do petróleo. O preço do petróleo, ele despencou, galera. Ele chegou a ser cotado a $120 o barril. Nos últimos tempos, ele estava sendo negociado a 40, 45 dólares. Então, quer dizer, a Venezuela, que investiu toda a sua força econômica num tipo de indústria, que é a indústria petrolífera, tá? Se viu ali com um PIB gigantesco quando estava $120 o barril. Ela nadou de braçada. Se você pega o IDH da Venezuela de 2017, ele é superior ao IDH do Brasil, tá? E daí, quando você vê agora, o que acontece? O PIB da Venezuela despencou. Por quê? Porque o país é um produtor apenas de petróleo, tá? O país ele não pegou o dinheiro do petróleo e investiu em outros ramos. Ele continuou enfiando ali na indústria petrolífera. Então, obviamente, ficou tudo concentrado numa coisa só. Quando perdeu, perdeu tudo, tá certo? Bom, isso é só para você entender mesmo o contexto da Venezuela, que eu acho que me interessa muito. Bom, e daí o que acontece? Esses venezuelanos, eles começaram a fugir da Venezuela. Obviamente, não tinha comida, a inflação bateu 15 milhões por cento, né? Acho que no ano passado ela chegou a 15 milhões por cento, né? 1 quilo de carne estava sendo negociado a cerca de um salário mínimo nosso, né? Quase R$ 1.000. Então o país ele está vivendo uma loucura, tá? Quando se trata de carboidrato, alguma coisa assim, eles até encontram para comer, tá? Agora proteína é mais difícil. E tem estatísticas que dizem que, por exemplo, 70% da população da Venezuela teve perda de peso, tá? Então é uma situação muito complicada. E daí o pessoal começou a sair. Essa galera começou a ir em direção principalmente ao país vizinho, a Colômbia. Não é para o Brasil que essa galera vem. A galera vem primeiro para a Colômbia, vai para o Equador, vai para o Peru, até para o Chile os caras vão, tá? Aí depois acaba vindo para o Brasil também por conta dessa proximidade física aí, tá? Mas a gente sabe que os venezuelanos aqui no Brasil são vítimas de muita xenofobia. Beleza? E mais um assunto para a gente trocar uma ideia, que eu acho que vale a pena a gente conversar, é sobre a Colômbia. Cara, a Colômbia é um país 10. A Colômbia é um país que, assim, que o Brasil deveria se aproximar muito mais dela, porque ela é muito parecida com a gente do ponto de vista cultural, tá? Só que ela sofre um grande problema, que é a atuação de grupos guerrilheiros, tá? Você pode perceber que nós temos aí pelo menos 3 grupos guerrilheiros. Nós temos as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, atualmente desarmadas, a gente já conversa sobre ela.
o Exército de Libertação Nacional e também temos os paramilitares, tá? Então, são muitos grupos guerrilheiros. Os grupos guerrilheiros acabam comandando cerca de 40% do país. E esses grupos guerrilheiros, eles trabalham, tudo gente boa, tá? Eles trabalham com narcotráfico, com sequestro, com extorsão, tá? Então, assim, só com tráfico de drogas, tráfico de armas, tudo que você puder imaginar de ruim, os caras estão trabalhando. E daí que eles acabavam tendo muito dinheiro e tinham muita influência política também, tá? Acabavam financiando ali candidatos corruptos na propaganda, os caras ganhavam as eleições e fazia aquela manutenção de corrupção e poder, corrupção e poder, corrupção e poder, e muita cocaína, tá? Inclusive, você pode perceber que aqui você tem a região chamada Cabeça de Cachorro, que é uma região por onde se fazia a entrada do narcotráfico no Brasil. Bom, mas é o que acontece. Os Estados Unidos começou a combater esses grupos guerrilheiros. Por quê? Porque toda essa cocaína ia para o maior mercado consumidor do mundo de cocaína, que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lançou um plano chamado Plano Colombo, tá? E esse plano Colômbia, tá? E esse plano era jogar pesticidas na produção de coca. Deu certo. Deu certo e a galera começou a perder grana. Começou a perder grana, começou a perder poder, começou a parar de financiar a política no país. E daí que entrou um presidente no poder chamado de Juan Manuel Santos. O Juan Manuel Santos, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem. O Juan Manuel Santos, ele simplesmente propôs um acordo de paz entre a população e a Farc. Ele fez um plebiscito, chamou a galera, falou assim, vamos votar um acordo de paz com a Farc. E daí o que você vai entender? Que a maioria da população da Colômbia votou não. Eles votaram contrário, cara, o acordo de paz com a Farc. Por quê? Porque assinar um acordo de paz com a Farc seria passar uma régua em todo o passado, em todo o assassinato, né, muitas pessoas que morreram em relação nessa questão da guerrilha, beleza? E daí, consecutivamente, o Juan Manuel Santos conseguiu, de todo quanto é jeito, fazer um acordo com a Farc. Tá? Ele acabou levando aí, inclusive, o Nobel da Paz em 2017, por aí. Não lembro bem agora. Tá bom? Bom, depois nós vamos discutir, nós vamos ter uma aula só sobre o Mercosul, mas isso é para você entender um pouquinho, né? Como é que está esse mercado econômico na América do Sul, né? Nos últimos anos eles tentaram integrar mais, tá? Mas nos últimos anos aí, nos últimos 15 anos, eles tentaram integrar mais. Mas nos últimos 3, 4 anos, nós perdemos bastante mercado em relação ao Mercosul, tá? Que era algo que poderia dar muito certo para o Brasil. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios, bem de boa, bem sussa. No mapa do relevo da América do Sul, A, B, C correspondem respectivamente. Então, a letra A, a região da planície amazônica. A letra B, a região da planície platina, ou também conhecida aí como Chaco, tá? Que é uma região do Paraguai. E a letra C, região dos Pampas. Beleza? Exercício número 2. Observe o mapa que destaca 6 países localizados na porção ocidental do continente sul-americano. Esses países possuem como características comuns a presença da Cordilheira dos Andes, população com baixo e médio padrão de vida e crescimento vegetativo em declínio, predomínio de mestiços e indígenas, tá? A população indígena aí é muito considerável. Exercício número 3. O mapa abaixo indica a ocorrência da queda de neve na América do Sul. Observe o mapa e responda. Essa questão é uma questão bacana, tá? Que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve? Latitude, tá? E altitude. Então, você pode perceber aqui, ó, eu posso ter neve na linha do Equador? Posso, desde que eu tenha elevadas altitudes. Então, apenas latitude e altitude é a sua resposta. Quais são as condições momentâneas do estado de tempo necessárias para a ocorrência de precipitação em forma de neve? Tem que ter temperaturas na casa dos 0 graus. Não pode ser muito frio, tá? Mas tem que ter umidade, beleza? Exercício número 4. A figura indica as modificações de temperatura, vegetação e culturas
em relação à altitude dos países. Daí, o que aparece de mais atípico aqui? Esse menos 36 graus. Velho, a temperatura despencou de acordo com a altitude. Então, localizado junto aos Andes, tá? Não sei, tá me parecendo que tá faltando uma parte dessa questão aí, mas não tenho certeza. Número 5, mostrando as áreas desérticas do mundo, né? Então, a alternativa correta, letra C. Número 3, corresponde ao deserto do Atacama, tá? Ele tem aí falando da influência da corrente de Humboldt, né? Que simplesmente barra a entrada de umidade no continente. Número 6, mostrando as 3 regiões das Guianas. É muito engraçado isso, tá? Que é a letra C, composição étnica da população que inclui brancos, negros, indígenas. Até aí tudo bem. E grande contingente de indianos, javaneses, chineses e malaios. Cara, você vai perguntar, por que tem indiano e javanês nessa região? É por conta da colonização, tá? Uma vez eu fui perguntar isso também, assim, fui buscar, porque eu fiquei muito curioso. Quem colonizou a Indonésia, a princípio, foi a Holanda. E teve uma época que a Holanda estava colonizando aí o Suriname, que é a antiga República Holandesa, e ela começou a trazer para essa região javaneses e indianos, tá? Essa região aí toda para cá. E eles ficaram por aí. Não sei qual era a ideia deles, tá? Número 7, falando aí sobre a questão do gás natural, referente à Bolívia. Número 8, também falando sobre o gás natural e a nacionalização dessas reservas de gás natural na Bolívia, tá? Que inclusive comprometeu aí o Brasil, porque a responsável pela construção foi a Petrobras. Número 9, mas a gente vai discutir isso em outro momento, tá? Número 9, desde a década de 90, o Brasil vem incrementando a importância do gás natural na matriz energética nacional, abrindo-se a partir daí a possibilidade de integração econômica com países vizinhos. A prova disso está na construção do gasoduto Brasil-Bolívia, tá? Sobre o Juan Manuel Santos, né, que acabou assinando um acordo de paz entre a Farc e o governo aí, e com isso faz com que ele leve o Nobel da Paz. Alternativa correta, letra E. Número 11, outra questão sobre a Colômbia, e agora é muito interessante, porque é a letra E. A Colômbia, ela entra na OTAN. Então, assim, Anderson, como assim? Né? Você bebeu? Por que a Colômbia entrou na Organização do Tratado Atlântico Norte? Pela sua fronteira, tá? Ela tem uma fronteira ali com a Venezuela, que é muito interessante para os Estados Unidos, e ele convidou a Colômbia para integrar a OTAN como um parceiro global, tá? Número 12, mostrando a situação dos venezuelanos que vêm em direção ao Brasil. Alternativa correta, letra D. Não vou focar muito nisso não, tá bom? E número 13, também letra D, falando desses venezuelanos que hoje são vítimas de xenofobia. Tá certo? Bom, 14 é só um comentário, caso você queira dar uma olhadinha aí. E número 15, alternativa correta, letra C. Não são exercícios muito importantes. Eu discuti com vocês basicamente o contexto da Venezuela e o contexto da Colômbia, que eu acho que me interessa um pouco mais, tá bom? Grande abraço para vocês, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.